Corre a versão de que a vitória do que chamam de direita, na verdade centrão, se deveu às emendas parlamentares e ao uso da máquina. Foi por isso que o PT perdeu. Porque nunca se envolveu com emendas impositivas, com orçamento secreto, com emendas PIX. E porque nunca usou a máquina. Logicamente ele está ironizando o PT, dando a entender o seguinte, o PT está reclamando de algo que ele usa, falando que os outros usaram. Mas a verdade, o PT usou, os outros usaram, e com base com isso os outros cresceram mais do que o PT, porque tem mais prefeitos com os outros partidos. Então o MDB usou, PSD usou, e isso faz parte de uma lógica, de uma máquina, de uma espécie de uma pirâmide que existe aqui no Brasil, que é uma pirâmide ligada, essencialmente, à distribuição de recursos de deputados e governadores, etc., para seus prefeitos e seus vereadores. E com isso você compra líderes comunitários que compram a população. Eu tava errado. Eu falava antigamente que você comprava um voto com R$50. Hoje, a coisa foi para casa de 250, de R$500. Você tem casos de R$1.500 para comprar uma família. R$1.500. E aí as famílias do interior do Nordeste, da região Norte, algumas regiões do interior de Minas, Baixada Fluminense, aguardam às vezes, chegou a eleição, hora de tirar um troco. E aí você vê aquela massa de pessoas desfilando em carreatas, que são maiores carreatas que acontecem na capital, em São Paulo. Imagina, uma cidade de 30 mil habitantes, você tem carreatas e passeatas com a população maiores do que do Pablo Marçal em São Paulo, que foi a coqueluche dessa eleição, tá? Porque aquelas pessoas foram todas compradas. Era uma profissão delas, elas foram compradas como caixa 2. E esse caixa 2, que é dinheiro desviado, ele é oriundo na prática de dinheiro ilícito que veio de algum lugar. Esse lugar é ou da corrupção própria do município e do caixa que foi feito com isso, ou do, como todos já sabem, o próprio Augusto Franco falou, e a própria PT agora está denunciando, do orçamento secreto. Um país baseado nisso não vai a lugar nenhum. Ele não vai, não tem como ir a lugar nenhum, de nenhuma maneira. E vocês precisam entender assim, cara, é a vida de vocês. É a vida de vocês. Se isso não for mudado, vá embora do Brasil. Se você sentir que não tem chance, não aposte sequer na gente. Porra, imagina, eu moro num país em que toda a direita fica aí tentando falar em revolução e tenta tomar a grana do teu bolso. Eu falo pra você, conosco o game é o seguinte, se você sentir que não vai ter jeito, corra, já, vai embora dessa merda. Vai embora, fuja. Eu acho que eu já vi que o Renato 38 na linha, não, presta um concurso e pega o dinheiro do Estado aí, farinha pouco meu primo primeiro, cuida do seu interesse porque essa merda vai colapsar. Eu não iria tão longe. Vai embora do Brasil. Não vale a pena viver dessa maneira, vamos dizer, feia. Você não precisa se juntar a nada, você pode ter uma vida útil na Austrália. Você pode se mudar para a Argentina e ter uma vida talvez mais decente, não necessariamente mais rica. Você pode se mudar para o Canadá, eles têm programas para isso. Você pode ir para algum país que está prosperando em outras regiões do mundo, inclusive na América Latina. Não perca seu tempo nisso aqui se você acredita que isso aqui não vai dar certo. Porque só poderá dar certo se a gente tomar medidas drásticas. E é disso que a gente está falando aqui. Sem constituinte, é medida drástica. A população, e aí entra um ponto, tá? A população mais pobre, que foi incluída digitalmente, ela não se aproximou da população mais rica, do ponto de vista da formação cultural, intelectual, que interessa o aumento de produtividade. Essa distância aumentou. Essas pessoas fazem uso de uma ferramenta que não aumentou, que não diminuiu a disparidade dela para as pessoas com mais grana. Ela não sabe usar a ferramenta que poderia democratizar o acesso ao conhecimento. Isso alienou ela. E as pessoas estão se perdendo em coisas das mais estúpidas. A produtividade não aumenta, as pessoas não estão tão dispostas assim a trabalhar. Existe uma cultura de bolsas e auxílios, tá? Que faz com que a pessoa ela complemente a renda dela com um bico. E aceite a situação. Porque é uma espécie de uma aceitação de uma situação de precariedade, uma situação de... Como é que eu posso colocar? É precariedade a palavra, tá? Uma subalternização, a precariedade é viver no resto e aceitar. E isso, cara, não vai nos tirar deste lugar de merda que nós estamos. E mais, eu sempre falo, se você tá querendo crescer, você vai ter que bancar isso. Então é um arranjo impossível. É um arranjo impossível. E esse arranjo impossível tá penalizando demais as pessoas. E eu acho que nós estamos indo para um caminho de inviabilidade muito, 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 muito grande. Essa briga que a gente está vendo entre Congresso Nacional e STF não pode ser entendida como uma briga motivada pelos valores certos. No sentido de que o Lira e os deputados não estão interessados em realmente resolver a questão STF. Pelo contrário, eles estão se vendo ameaçados pelo STF, tá? Porque o STF quer começar a controlar as emendas que o Centrão usa para ganhar dinheiro. Entendeu? Então,
vocês estão acompanhando essas disputas, a gente até falou, o Kim participou ontem da live e comentou isso, mas essas disputas elas têm que ser relativizadas. Elas não podem ser colocadas dentro desse contexto de, entendi, agora do nada o Centrão ele tá contra o Xandão. Não, não é sobre isso. Não é. Isso não preocupa eles de maneira nenhuma. Eles só estão falando, entendi, eles querem ir pra cima da minha emenda. E por que o STF tá querendo ir pra cima da emenda? Porque o STF, o senhor Rafael Rizzo, tá muito preocupado com essa questão? Não! O STF, ele quer ir pra cima da emenda porque com a emenda, hoje, o Lula não governa. E o STF quer que o Lula governe. O STF prefere que você volte pro modelo antigo, que não é que os próprios parlamentares se compram com as emendas de relator. Na verdade, eles querem ir para um modelo em que, basicamente, o Lula compra eles, como sempre foi. Que é o que o Lula quer. E que é o que o Dino, que é o grande articulador desse ataque que o STF faz aos parlamentares, vem tocando. O plano do Dino é esse. Veja só, isso saiu às 5 horas, tá? Flávio Dino mantém suspensos os pagamentos de emendas parlamentares. Veja só, isso aconteceu há 5 horas atrás. Essa guerra tá rolando agora. Quem representa o interesse do Lula é o Flávio Dino. E o Flávio Dino tá fazendo isso não porque ele quer diminuir os poderes da massa de Centrão, ainda mais que ele, que é um cara do Maranhão. O Flávio Dino e os aliados políticos dele faziam exatamente isso no Maranhão. Ele tá fazendo isso porque ele quer beneficiar o Lula. Ele quer que a mesma emenda exista, só que ela vai ser dada pelo Lula. O Lula escolhe pra quem ele dá. E aí o parlamento fala, viu, isso aqui é uma luta pela defesa da liberdade do parlamento. Aqui, vocês querem liberdade de roubar e o Lula quer liberdade de comprar. Isto é um país que acabou, galera. Isso acabou. Acabou. O Brasil é um não país. Like na live. Galera, estamos com a audiência bem baixa. Estamos com uma capa ruim, Rizzo. Assim, foi tudo muito descuidado aqui hoje, tá? Capa ruim, título ruim. Vamos mudar a capa. Mas assim, vamos dar um gás aí, galera. Galera, like na live, que hoje não é dia de bater 10 mil, até porque hoje é sexta-feira, mas hoje é dia de pelo menos a gente bater uns 7.200, 7.300, tá? Outros problemas que nós temos que resolver, tá? Dado que o Brasil é um país em que naturalmente as coisas se encaminham pro lado errado e que o estímulo é feito para que os prefeitos e governadores de lugares ineficientes mantenham as pessoas na pobreza, recebendo assim mais verbas e utilizem verbas desviadas para se manterem no poder, você criou um ciclo vicioso perfeito para a manutenção dos problemas nos mesmos lugares. E esse ciclo se mantém. Eu sempre dou exemplo, até ela foi reeleita, né, a prefeita de Porto Calvo, que estava se deliciando com a construção de postes de LED numa cidade que não tem esgoto. Veja, você tem, vamos dizer, resultados claros no estabelecimento de uma rede de coleta de dejetos, como fezes, na cidade, por exemplo, doenças parasitárias que afetam o crescimento do cérebro da criança na primeira infância. Tá? Você tem, ou seja, saneamento básico tem um resultado claro. Distribuição de água de qualidade para as pessoas, né? Você está evitando doenças parasitárias assim, na primeira infância, você consegue diminuir problemas claros. E você, definitivamente, numa cidade que não tem nada, você não tem nenhum benefício, tirando o benefício estético em ter postes de LED. Vai ter uma economia ali. Pelo amor de Deus, amigos. Não, claramente o problema ali não é o gasto a mais que você tem tendo um poste com uma lâmpada normal. A questão são as prioridades dos administradores públicos e as prioridades da população entender aquilo. A população não entende o que é prioridade. A população, ela é ingovernável, porque ela não sabe governar a si própria, as pessoas realmente são infantilizadas, não sabem lidar com o dinheiro, as pessoas têm um grau de instrução muito baixo, as pessoas, assim, alguém já vai falar, Renan, o QI é baixo, não tem o que fazer. Será que é só QI baixo? Será que assim, as pessoas não conseguem fazer operações matemáticas simples, não conseguem controlar seus gastos, seus impulsos mais básicos, tá? É uma pergunta complicada. Eu não acho que é só QI baixo, existe, eu já comentei, tá? Exame genético, tá? Então, exclusivo, eu já fiz um exame bem interessante. O gene da conscienciosidade, é o gene que regula, vamos dizer, basicamente sua autodisciplina, tá? E isso é muito sobre regular a sua capacidade de postergar a recompensa. O brasileiro não gosta de postergar a recompensa, ele quer trazer a recompensa para o valor presente. Tudo na vida que você traz a valor presente, você paga juros. Por exemplo, quando você pega um empréstimo num banco, você está pegando uma dívida que vai ser futura e você está trazendo a valor presente para atender um interesse seu. Em geral, quando você traz algo a valor presente, e é qualquer recompensa, tá? Você tende a pagar o juros, ou seja, ela vai custar algo para você. Isso significa que você não tem uma capacidade de autocontrole, tá, dos seus impulsos. E o brasileiro é muito assim.
E como nós não mais cultuamos a disciplina, e muito pelo contrário, nós afirmamos uma cultura aqui de fruição dos prazeres, do seja feliz, o brasileiro precisa ser estudado, a gente é louco mesmo, a gente naturalizou do topo da pirâmide à base da pirâmide a ideia de que nós precisamos basicamente ser felizes. E a felicidade do brasileiro está ligada à ideia de que ele não tem que restringir os seus espíritos e seus desejos. Ele tem que aflorar, não é? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito. É o país do carnaval, o país da felicidade, do samba, da ginga. Você me desculpa, essas são características de uma pessoa ou um povo subdesenvolvidos por essência. Países e culturas superiores postergam a recompensa. Sempre lembre-se disso. Pessoas e países de sucesso, culturas de sucesso, postergam a recompensa. Postergar a recompensa é sempre a característica de alguém que tem sucesso em absolutamente tudo. E vou dizer mais, existe uma correlação maior entre sucesso e postergar a recompensa do que sucesso e inteligência. Você sabia disso? Uma pessoa inteligente e impulsiva, ela é menos capaz do que uma pessoa menos inteligente, mas que posterga a recompensa. Então nós temos, como o Brasil assim, combate a ideia de disciplina como se fosse o maior dos problemas. Por exemplo, toda essa briga que as pessoas têm contra as escolas militares é uma briga contra a disciplina. A gente começa a pagar o preço disso. A pessoa não quer o esgoto, que é uma coisa que ela não vê e que não atinge ela direto. Ela quer o LED, que ela fala, essa minha cidade olha, parece chique. Não parece chique, sua vida é uma merda, você continua uma pessoa subdesenvolvida, você não sabe escrever um texto em português, você anda sobre seus dejetos humanos, mas, né, parece que é bonito. É sobre isso, galera. É sobre isso o tempo todo. E como nós não postergamos a recompensa, né, nós trazemos a recompensa ao presente, nós queremos, por exemplo, cuidar da nossa aparência, pra ficar parecendo bonito, mulher gostosa, queremos, né, o tempo todo cuidar do que é externo, do que é estético. E isso nos torna fúteis, burros e manipuláveis. E aí somos vítimas de influenciadores, de coaches, e inclusive de coaches, essa é a parte mais louca, que propõem que você seja disciplinado e que você postergue a recompensa. Boa parte da cultura de coach, ela é calcada sobre a ideia de uma espécie de um estoicismo, uma autodisciplina, uma construção de uma vontade férrea de trabalho e tal, para compensar uma sensação que as pessoas têm de que elas não deram certo na vida porque, em grande medida, elas não foram suficientemente disciplinadas. O problema é que isto é uma meia-verdade. De fato, há um grau de, vamos dizer, de disciplina menos intenso no brasileiro comum, no brasileiro médio. Acho que isso está dado para todos nós. Mas há um grau de falta de escolaridade, de falta de produtividade, e definitivamente os truques dados por coaches que fazem um diagnóstico verdadeiro em alguns pontos, porque todo truque envolve algum grau de verdade, não será suficiente para resolver esse problema. Porque o próprio coach, o próprio truque, o ato de comprar o curso é o atalho. E a pessoa vai lá e compra achando que ela comprou o atalho. E o atalho não é nada além do quê? Do que antecipar a recompensa. O atalho não é nada além de antecipar a recompensa. E eis o problema. Eis o problema. O problema está dado. O atalho está o tempo todo presente aqui na nossa cultura.